Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Futebol e cerveja. Thiago Lopes de Faria. Sou eu, tô por aqui, na casa do futebol, Pindaíba. Guilherme Santiago, antes tribalista, já sei namorar. Olha, tá rolando, o futebol não para, começando cedo lá na Rádio Futebol na Canela 2, Premier League, as 38 rodadas por aqui. Manchester City está batendo Southampton por 1-0 no Campeonato Italiano. 11-12 agora do segundo tempo, o líder Napoli vai tropeçando em casa contra o Lecce, 0-0. Hoje tem Palmeiras e Fortaleza, valendo título brasileiro, confronto direto, e hoje tem El Clássico, Real Madrid e Barcelona. Já está conosco o presidente do Comercial, que é o 5º candidato nessa sabatina da Rádio Futebol na Canela, para bater um papo conosco, o presidente Cláudio Barbosa. Cláudio, muito bom dia, prazer tê-lo mais uma vez aqui no Música, tudo bem? Tá fechado o microfone do Cláudio, fala comigo, Cláudio, abre o microfone. O Cláudio não está chegando aqui porque o microfone do Cláudio está cerrado, está fechado. Já o Cláudio. Desbloqueando aí o... Aê, Cláudio, agora sim, abriu. Tá me ouvindo, Cláudio? Tô ouvindo, Thiago. Agora sim. Muito bom dia, presidente. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes aí do programa aí. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia de vida aí e que tudo corra transparentemente bem aí com todos nesse programa maravilhoso. Fernando, presidente do Comercial conosco aí, Fernando. Bom dia, Cláudio. Cláudio, a gente vai fazer a pergunta para você, como fizemos para todos. A entrevista é de 20 minutos, no máximo 30 minutos. Está bem para o senhor, presidente? Tudo tranquilo, meu amigo. Gostaria de, em primeiro lugar aí, agradecer novamente aí a oportunidade de estar falando para todos os ouvintes aí, e colocar meu plano de trabalho, as minhas ações que eu gostaria de estar falando aí para os ouvintes. Muito bem, Cláudio. Fernando, só um minutinho, só antes da gente entrar de fato, e o tempo começar a valer, Cláudio, eu tenho uma curiosidade. O Felipe Cid, nosso companheiro, repórter da Rádio Sport MS, com quem nós temos feito a cobertura da Série B do Campeonato Estadual, além dos nossos parceiros do interior do estado, ele relatou, após a derrota para o Naviraense, o senhor chorar copiosamente lá no Jacques da Luz. Queria que o senhor falasse desse momento, que o senhor está entregando também o comercial, são momentos finais do seu mandato. Por que o choro, o que representou aquela derrota na sua opinião? Thiago, ali é um momento muito triste, um momento que você sabe que a gente passa muita dificuldade, no comercial, a gente ama o clube, que a gente está à frente como presidente, e uma derrota daquela de 4-0 dentro de casa me abalou muito, estruturalmente ali, naquele momento ali. Passou um filme na minha cabeça, aquela eliminação também, o ano passado, que nós caímos para a Série B, parece que tudo que a gente faz de certo e correto no futebol, que a gente procura sempre ser honesto, procura sempre fazer as coisas corretamente, parece que as coisas não encaixam, rapaz, parece que o futebol, as pessoas que fazem o mal, acaba prevalecendo no futebol, sempre as pessoas do mal, parece que o futebol é uma coisa engraçada, mas a gente está aí para trabalhar e só temos a agradecer a Deus aí, mas que dali foi um dia muito triste novamente, dentro de casa, levar 4-0, um jogo que a gente podia estar vencendo e brigando pela classificação, então eu me emocionei muito, acabei caindo em lágrimas ali, fui contido ali pelo jogador Alessandro, que veio até o meu apoio e me dá todo um apoio ali. Presidente, eu não gosto de falar de quem não está mais entre nós, mas eu vou usar o João Félix, ex-presidente da SERC, porque ele assumiu no nosso microfone a sua falha. O senhor tem ciência que o Comercial caiu e está fora da briga por uma questão de omissão e democracia, que o senhor foi democrático demais, assim como na Assembleia? O Comercial caiu prestando conta, enquanto teve time que ficou sem prestar conta. Esse ano, de novo, na Série B,
O Naviraense, por exemplo, que é o líder, não tem conta prestada. Comercial, ao lado do União, era o único que tinha prestação de conta em dia. O senhor tem noção que a sua missão em não entrar no TJD, pedindo a remoção de certas equipes, levaram o Comercial também a essa situação? Com certeza, né, Thiago? A gente, como você diz, né, eu sou um cara bem democrático, bem transparente, e eu sempre procuro o que for a maioria, né, pela maioria. Então, infelizmente, nessa atitude minha de ser uma pessoa tão democrática, acabou que, né, combinando com o resultado que o Comercial acabou sendo rebaixado. Se naquela oportunidade eu tivesse tomado outra atitude, né, não permitindo que clube que não prestasse conta fosse classificado ou mantido na Série A, hoje o Comercial estaria na Série A. Mas o que eu vejo é o seguinte, né, o jogo é jogado, né, a gente partiu para um campeonato dentro das 4 linhas, né, mas infelizmente isso é um fato concreto. Muito bem, vamos lá. Falamos do Comercial. Se tiver alguma pergunta do torcedor, tanto para as eleições quanto para o Comercial, do Comercial após a meia hora, tá, galera? Que a partir de agora tá valendo o tempo para o presidente usar o seu espaço para falar sobre as eleições. Como tem sido padrão, Cláudio, quem é você? Conta um pouquinho da sua história e por que você quer ser presidente da federação. Cláudio Barbosa, 56 anos, estou na diretoria do Comercial desde 2014, né? Atualmente hoje sou presidente licenciado, mas sempre estive junto ao clube, né? Fazendo o meu melhor possível para que o Comercial sempre buscasse o título estadual, né? De todas as categorias. Então, essa situação que o Comercial se encontra hoje é triste, mas a gente tem certeza que a gente vai virar a chave e a gente vai conseguir levar o Comercial sempre aos títulos merecidos. Muito bem, Cláudio. Tá na Lei Geral do Esporte, tá? Não sou eu que estou falando, eu não faço lei, eu não invento, tá lá na lei. A Lei Geral do Esporte diz que o clube está apto a participar de um arbitral, nem do campeonato. O arbitral tem que estar com as suas contas em dias, tem que estar com laudo e estádios em dia para participar do arbitral. O que acontece hoje, chega no arbitral, praticamente quase todos os clubes não tem laudo, não tem prestação de conta, não tem estádio, se faz o arbitral, se aprova a forma de jogar e daí que se dane. Aí o clube que tem a prestação de conta em dia, que tem tudo em dia, até o laudo do estádio, é prejudicado. Você como presidente vai continuar sendo paternalista como era a federação, passar a mão na cabeça e vai fazer assim do jeito que está, ou vai exigir que o clube para participar do arbitral tem que estar tudo em dia, senão não participa e faz o campeonato com quem apresentou todas as documentações e laudos. Ô Blanc, eu gostaria, se vocês permitirem, o Thiago aí, eu gostaria de colocar a primeira ação aí, falar do meu plano de trabalho junto à federação. Aí depois eu respondo a sua pergunta, pode ser? Pode. Então tá joia. Vamos lá. Meu plano de trabalho junto à federação. Primeiro, trabalhar junto com os clubes associados profissionais, amadores e ligas para discussões e aprovação dos objetivos coletivos de forma objetiva e transparente, sempre buscando o melhor para os associados, sendo democrático, respeitando a opinião da maioria. Item 2. Restabelecer a credibilidade da Federação de Futebol junto aos associados e à sociedade civil, além de estabelecer uma auditoria contábil nas contas da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Item 3. Receitas e despesas colocadas com transparências aos associados e à sociedade civil, de forma clara, com balancete. E, para quem não sabe, na contabilidade existe um livro chamado Livro Diário. Toda a movimentação, o que se ocorre, o que se paga, o que se recebe, existe um livro diário. Esse livro diário é disponível também no site da Federação, com transparência, no portal da transparência. 4. Trabalhar com pessoas profissionais e capacitadas nos cargos disponíveis na Federação. 5. Um conselho fiscal atuante, porque hoje que a gente não... Existe o conselho fiscal, mas o conselho fiscal não cobra nada da Federação e não tem nem direito, praticamente, de ver as contas da Federação. 6. Busca por patrocinadores, onde os valores arrecadados seja de conhecimento dos associados, transparentemente, com contratos disponibilizados e com os valores fechados disponíveis no site da Federação também.
Criar junto aos associados o Departamento de Futebol Amador de Base, tendo membros associados à frente para elaborar um projeto buscando patrocinadores, tanto setor público e privado, porque veja só, a gente sabe que o governo do estado, ele aporta 1.100.000, 1 milhão e pouquinho na profissional, mas a categoria de base nossa é muito importante, então a gente vai cobrar do governo do estado um patrocínio para nossas categorias de base, isso aí você pode ter certeza. 8. Os repasses da CBF, os valores que venham, claro e transparente. Onde está sendo investido esse dinheiro? De que forma é usado? O que está sendo pago por ele? Então, os repasses da CBF com clareza também à sociedade e à sociedade civil. 9. Vamos buscar os parceiros junto às prefeituras do município, o apoio aos clubes de forma financeira legal, porque existe a lei de incentivo ao futebol. E a parte estrutural, com o centro de treinamentos e os estádios adequados. 10. Manter e ampliar o convênio com a Fundesporte, com o governo estadual, para o fomento do futebol profissional, as categorias de base, isso é importantíssimo, e o futebol feminino. 11. Filiação de novos clubes amadores. Eu vejo que tem muito clube amador na nossa capital e no interior que não são filiados à federação. Então a gente tem que trazer esses clubes para fortalecer a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. 12. Convocar também os desportistas. Nós temos muito desportistas em Campo Grande com várias experiências, tanto na Liga Terrão, como na campeonatos de base. Então, trazer esse pessoal para dentro da federação, fazer fórum de futebol com pessoas ligadas aqui ao nosso futebol, à prática esportiva de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. 13. Existe uma lei de diretrizes orçamentárias, que é a LDO. Essa lei ela pode ser usada junto com os deputados federais, com os senadores, com deputados estaduais, colocar a disponibilidade de recursos para a federação e para os clubes, com todas as certidões legais. E 14. O legado da Copa, verificar a atual situação do legado, verificando as obras em andamento, fiscalizando e ver qual é o prazo de entrega. Tiago, eu estive lá no legado da Copa, tem uma casa lá, um sobrado, muito bonito, mas está meio abandonado. Uma piscina que a água está criando mosquito da dengue. Até os funcionários falaram, rapaz, aqui nós estamos com medo aqui, que está abandonado aqui, não tem ninguém para vir cuidar. Então, a federação precisa cuidar do patrimônio. Então, se o patrimônio do legado da Copa é a responsabilidade da federação, a casa que está lá também é da federação e a piscina também faz parte do legado. Então, está abandonado lá, a gente precisa dar um apoio lá e uma ajuda lá e com transparência para poder ficar tudo certinho. E a proposta que o Cláudio Barbosa, já até conversei com o governador achou ótimo, o Júlio Brandt também, que é o CEO do governo aí, vamos aumentar aí os clubes na Série A, passar de 10 para 12 ou 14 equipes, tem muitas equipes aí que foram campeões estaduais, equipes excepcionais aí no nosso estado, para poder aumentar o futebol sul-mato-grossense de qualidade. Essas são as minhas propostas, Thiago. Tá joia? Muito bem. Cláudio, eu tenho uma pergunta baseada nas suas propostas, mas por favor responda a primeira do Blank aí sobre o arbitral. Vai sentar na mesa quem não cumpriu o pré-requisito do arbitral como prestação de conta e apresentação de laudo de estádio? Eu vou trabalhar junto dos associados, Thiago, para que isso não aconteça. Quando chegar no arbitral esteja tudo ok. Se por acaso algum associado, clube, na época do arbitral, não tiver a documentação em dia, infelizmente vai ser barrado. Mas isso nós temos que fazer com antecedência, nós temos que chamar todo mundo numa reunião antes de acontecer o primeiro arbitral e apresentar toda a documentação. É necessário isso. Para quando a gente chegar no dia do arbitral, está tudo corretamente em dia. E se por acaso, naquele dia, o associado, o clube, não apresentar toda a documentação, você pode ter certeza que não vou passar a mão na cabeça. O que é certo, o que é errado. Cláudio, duas coisas me chamaram a atenção nessa plataforma. Você falou das certidões, né? E a Federação de Futebol, inclusive, está sendo investigada, né? As pessoas estão sendo investigadas porque os clubes não tinham as certidões negativas para que o repasse do governo fosse diretamente para o clube, no quesito de alimentação, estadia, pagamento de arbitragem. Então a federação foi intermediária por conta disso. Teve apenas 1 ano, se eu não estou enganado, que foi direto para o clube. E depois, por falta das certidões, a federação que possui todas essas certidões é que fez esse meio campo.
como que você pensa em resolver, sanar esses problemas junto aos clubes, inclusive o Operário, é o nosso representante na Série D ano que vem, tá com problema de certidão para pegar o dinheiro do governo do estado que não passa pela federação para a disputa da Série D do Campeonato Estadual. Brasileiro, desculpa, Série D do Campeonato Brasileiro. E você falou em aumento de clubes. Nós estamos tendo dificuldade, 31 clubes, ligas, associações, só 2 prestaram conta, só 2 cumpriram a lei. Como fazer, qual é a dificuldade de fazer os clubes cumprirem a lei? O que diz a Lei Geral do Esporte, Cláudio? Então, Thiago, a gente tem que fazer um trabalho, né, um trabalho juridicamente com os advogados dos clubes, né, e o advogado da Federação de Futebol, para a gente ter meios de esses clubes estar legalizados, com prestação de conta, com site, com balanço, né, demonstração de resultado, tudo isso colocado em forma transparente e na forma legal. Então a gente tem que dar um apoio também, porque às vezes tem clube amador, tem clube ou profissional mesmo, que tem a dificuldade, ele não tem o contador, ele não tem condição de pagar o contador. Eu acredito que a gente tem que formar o quê? Força junto ao associado e buscar sempre fazendo o melhor para o associado. Cláudio, aí Muito o bem, Fernando Cláudio. voltou. Vai lá, Fernando. Cláudio, Boa. no segundo item da sua proposta, do seu plano de trabalho, está lá trazer a credibilidade à Federação de Futebol. Fazer que a Federação seja credora e tenha credibilidade perante a sociedade civil. Como se faz isso? Como que você pensa em trazer a credibilidade de volta para uma entidade que de credibilidade já perdeu faz tempo? Ô, Blanc, é muito simples, Blanc. É uma forma de transparência. É a melhor coisa. Para você ser transparente, tudo nas suas ações. Tudo o que for de receita e despesa ser lançadas num auditoria contábil. Essa é a primeira parte. Por quê? Tudo que for de receita e despesa vai ter um lançamento fiscal, vai ter um acompanhamento de um conselho fiscal, vai estar no portal da transparência da federação. Esse é o primeiro passo. Quando você trabalha com dinheiro público ou dinheiro privado, e dinheiro é dinheiro, então você tem que ter responsabilidade. Primeira coisa é essa, ter transparência no dinheiro arrecadado e nas despesas pagas. Presidente, o Paulo Bento manda aqui, se os benefícios que os times da capital, conforme a entrevista anterior, têm, serão estendidos ao interior. O Marcos Araújo questionou muito os benefícios que as equipes da capital têm tido, principalmente no tocante a conseguir laudo de estádio, que só a federação dá a cara para bater, e o Comercial esse ano foi beneficiado na Série B, porque foi o único clube que não apresentou plano B. O 7 de setembro teve que apresentar o Chavinha, o Águia Negra também o Chavinha, o Operário de Carapó apresentou o Virotão. O que você pensa? Vai ter isonomia esportiva ou os clubes da capital continuarão sendo beneficiados? Tiago, eu penso o seguinte, a gente tem que trabalhar num projeto para os associados. Se eu vou fazer um benefício para o comercial, para o operário, o Dourados tem que ter o benefício. O Águia tem que ter o benefício também. Então a gente tem que ser bem transparente. Quanto à associação, a gente tem que estar sempre ciente. Oi? Alô? Oi, Thiago. Falar. Cortou? Tá perfeito. Não, Entendeu? tá perfeito. Então a gente tem Perfeito. que tratar, Thiago, todo mundo igual. É que nem o Marcão tá falando aí as transferências, né? Se o comercial tem 10 transferências de crédito, o Dourados tem que ter 10 transferências. E assim todos os clubes, entendeu? Tem que trabalhar de igual para igual. Não podemos ser distinto. Beneficiar um ou outro e deixar os outros sem nada. O senhor falou Cláudio. em transferência, presidente, o Anderson Ramos, que é diretor operariano, em um áudio que se tornou público, disse que com o Estevão, as duplicatas que vocês, presidentes, assinavam não assinariam mais, que teria essa ajuda. O que o senhor pensa sobre isso? O senhor foi beneficiado na gestão Cesário com benefício de isenção de inscrição. Haverá isenção de inscrição na sua gestão? Tiago, como eu falei lá atrás para você, eu nunca assinei duplicata nenhuma pro presidente Cesário. Eu não tenho rabo preso com ninguém, entendeu?
Eu sempre paguei o que tinha que ser pago pela federação, na CBF, eu não tenho rabo preso com ninguém, não. Se alguém tem duplicata assinada lá, que responda, eu não tenho. E a gente vai trabalhar sempre pelo justo do mais justo, entendeu? Tratar todos os clubes da mesma forma. São 10h35, uma cerveja, estamos entrevistando o candidato à presidência da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, Cláudio Barbosa, presidente licenciado do comercial. Cláudio, sempre há uma discussão com nós da imprensa, vocês da imprensa, que os clubes do Mato Grosso do Sul tinham que ter no mínimo 10 meses de calendário. Hoje o clube joga 3 meses e fica parado o resto do ano, fora aquele que vai disputar o Campeonato Brasileiro. Aí, na nossa visão, é muito difícil o futebol do estado evoluir com 3 meses de atividade. Você pensa em expandir o campeonato, você pensa em fazer uma segunda competição no segundo semestre, para que os clubes possam ter atividades. Aí vem aquela desculpa, né? Mas o clube não tem dinheiro para pagar 10 meses. Mas se não tiver atividade, não vai ter arrecadação, ele não vai ter dinheiro mesmo, né, Cláudio? É verdade, Blanc, é muito pouco, né? Um campeonato aí de 3 meses, né, de duração. Nosso futebol, né, tão pobre, né? Então a gente tem que buscar o quê? Buscar as parcerias, tanto do setor privado como do setor público. Eu acredito que uma competição no segundo semestre, para continuar o futebol sul-mato-grossense, eu acho que seria ideal. A gente tem que buscar essa fórmula. Nós temos que buscar os recursos junto com os clubes, junto com a entidade pública e privada, para a gente fortalecer o futebol sul-mato-grossense. Então, eu acredito que a gente tem que fazer um projeto bacana e seria ideal que a gente continuasse aí um segundo semestre, uma Copa Campo Grande, uma Copa MS, a gente criar algum meio desses clubes estar em atividade no segundo semestre. Lembrando que a Copa MS foi criada em 2010, né? Inclusive o comercial, à época, presidido pelo Carlos Alberto de Assis, não quis jogar. Sendo foi campeão e acabou sendo representante do estado na Série D, porque lá no Regulamento Geral de Competições da CBF prevê que caso haja essa seletiva, a vaga vai para a Série D, né? Foi criado, infelizmente, só teve uma edição. O Tonhão, nosso querido Antônio Carlos, da Rádio Easy, a Rádio Morena FM, manda a sua pergunta para o presidente Cláudio Barbosa. Um tema que eu acho crucial para a recuperação do futebol de Mato Grosso do Sul é o investimento nas categorias de base. A gente sim tem acompanhado há algum tempo que a federação tem organizado essas competições. Como é que o presidente, se eleito for, pretende estimular os clubes a investir nessas categorias de base e ficarem menos dependentes da organização de campeonatos e da contratação de jogadores que vêm para cá e ficam 2, 3, 4 meses e acabam não ficando em Mato Grosso do Sul? Presidente, por gentileza, a pergunta do Tonhão. Certo. Tonhão, é um prazer falar contigo. Tonhão, acho que o futuro de todo clube, o futuro do futebol brasileiro, o futuro do futebol sul-mato-grossense, chama-se categorias de base. Categoria de base não é despesa, é investimento. Você tem que trabalhar uma categoria de base sub-9, sub-11, 13, 15, 17. Hoje, o 20, para mim, o atleta com 20 anos ele já tem que ser profissional disparado. Eu acho que o sub-20 hoje em dia já está sendo desperdiçado, vou falar assim para você, porque eu acho que já não é mais categoria de base. Sub-20 hoje, atleta com 20 anos já tem que ser profissional, já tem que estar ganhando seu dinheiro profissionalmente, né? Mas nós temos que fortalecer a categoria de base. Com o quê? Com um projeto bacana, um projeto sério, um projeto que venha buscar recurso, tanto público como privado. Fazer as categorias de base realmente como tem que ser feita. Buscar os centros de treinamento, buscar as parcerias, os campos, para que essas crianças possam estar disputando os jogos. Não num horário terrível, das 11 horas da manhã, horário de 13 horas da tarde. Eu acho que a gente tem que fazer uma diretoria de base séria, só para cuidar da base, para poder a gente fomentar o futebol de base. Esse é o meu pensamento. Um abraço pro Rômulo Anunciação, que tá lá em Dourados ouvindo a gente.
Tony Montalvão também, abraço ao Cláudio, esse é um homem de Deus, obrigado aí as mensagens, galera participando, mandando seu alô. Só fazer um esclarecimento aqui, pessoal, pela ordem, Fernando, o presidente falou em mudança de número de clubes, né? Como lá quando o Cesário assumiu, houve uma mudança de número de clubes. Galera, só para deixar claro, quando o Cesário assumiu, não havia Estatuto do Torcedor, hoje Lei Geral do Esporte. Se o Cláudio ganhar dia 1º, ele não pode mudar para 2025 isso, porque tem gente que fala, pô, o Cláudio quer fazer virada de mesa pro comercial subir. Não pode, galera, não pode. Para ter mudança do número de clubes, tem que estar no regulamento da competição a partir de 2026. Só para deixar claro, Fernando, porque senão o pessoal acha que é bagunça, né? E não é, tem a lei para ser cumprida, Blanc. Que a lei diz que a fórmula de disputa tem que vigir por 2 anos. Só depois de 2 anos você pode mudar a fórmula vigente e até de acesso e descenso. Cláudio, é conhecido e notório que você, como presidente do Operário, do comercial, desculpa, perdeu muito patrimônio, botou dinheiro do bolso, foi à bancarrota. O que garante que o Cláudio, presidente da federação, não vai levar a federação ao mesmo caminho que levou o Cláudio, pessoa física? Aí são situações distintas, Blanca, né? Comercial não tem receita, comercial não tem uma receita mensal de transferências de atleta, não tem receita mensal de CBF. Então a gente vai fazer um trabalho junto à federação buscando esses valores que já estão na federação. Qual é o valor que chega na federação? Qual é o valor que tem no caixa da federação, né? Aí eu vou ter que separar, eu não posso colocar o meu patrimônio dentro da federação, como eu coloquei no clube, como diretor, como presidente, né? Para poder manter o clube até hoje de portas abertas. A federação não, ela tem um recurso que vem para ela mensalmente. Você tem que saber administrar esse recurso e buscar mais patrocinadores para a federação. Abraço ao Giovanni Pirata, que está lá em Patos de Minas, Minas Gerais, trabalhando, torcedor do Novo Operário, ouvindo pelo Radiosnet. Valeu, Pirata, grande abraço. Ô, Cláudio, é óbvio que você não vai pôr seu patrimônio porque a federação tem recurso próprio. Mas como trazer recurso privado para o futebol e para a federação? Você teve muita dificuldade para fazer isso no comercial. Como que você pensa em arrecadar recursos privados, não apenas da CBF e do governo do estado, para o futebol e ajudar os clubes a trazer também esse recurso? Tiago, a gente tem muita dificuldade no comercial, porque o comercial, você sabe, né, o pessoal todo sabe, não tem certidão negativa, né, então a gente não consegue fazer um projeto para incentivo ao futebol, né, por esse motivo. Agora, a federação, com toda a documentação em dia, é uma entidade que tem um respeito, né, junto ao governo, junto à prefeitura, junto ao governo federal, então a gente tem que fazer projetos dentro da lei. Eu acredito que um projeto com pessoas sérias, capacitadas, a gente vai conseguir buscar os recursos disponíveis, né, dentro da lei, tanto municipal, federal e estadual. O nosso companheiro Ivair Alves e também o Thiago Alcântara tocam num tema que é muito importante, o legado da Copa. O senhor já falou que teve lá, tá inclusive abandonado com casos de dengue. Aliás, vou dar uma dica para quem tá cuidando de lá, não sei quem é, compra uma pedra de cloro que se coloca em piscina, deixa lá suspenso, tá? Vai matar as larvas da dengue, ok? Faz a limpeza correta, deixa lá que não vai dar mais larva. Fica aqui a dica gratuita de quem trabalha na saúde. Ô Cláudio, como é que você pensa? Você pensa em mudar a sede da federação e lá ser a sede oficial da federação e o trabalho de base acontecendo lá mesmo? Então, Thiago, eu tive lá no legado da Copa. Você sabe quantos quilômetros, em média, do centro da cidade até no legado? Eu tive lá, né? Eu tive vendo isso aí, da média 12 a 15 quilômetros. Thiago, lá são chácaras. Não existe nenhum bairro próximo, não existe nenhum conjunto habitacional próximo. São chácaras, chacreiros lá. Não tem linha de ônibus. Olha só a dificuldade. Nós vamos ter que fazer um trabalho junto à prefeitura para poder levar uma linha de ônibus para o legado. Como é que você, a criança que não tem condições
né, seria setor de base, né, da comunidade, como é que uma criança vai chegar até o legado, em média, do centro da cidade, 12 a 15 km. Então a dificuldade vai ser grande, tá? Não tem linha de ônibus, mas a gente pretende verificar o contrato. Qual é o contrato que hoje a sede da federação está na 14 de julho? Até quando vai o contrato? Se possível, a gente quer, sim, diminuir o custo da federação e levar para o teu legado, porque lá é muito grande, Thiago. Tem várias salas, então é um espaço muito bacana. Eu acredito que a federação pode se estabelecer lá, com certeza. Giovanni Pirata está querendo saber qual que é o plano da federação para atrair o torcedor. Nós tivemos, há alguns anos, um projeto enviado pela federação até o governo do estado, falando em média de 4 mil torcedores, coisa que só acontece em Corumbá, né? Corumbá, de fato, o torcedor é bem presente. Como fazer nas outras praças? Nós estamos vendo aí, exceção a Naviraí, o naviraense com o estádio lotado, o próprio Águia Negra com pouca torcida na Série B, o Operário teve uma movimentação de Carapó no Sub-20. Como fazer o torcedor ir ao estádio em todos os locais, principalmente em Campo Grande? Thiago, a gente vê o seguinte, a gente tem que trabalhar de uma forma com os clubes para divulgação do futebol, divulgar em massa o futebol e, se possível, atração, qualquer atração do futebol, além de ser o espetáculo dos atletas jogando de qualidade, a gente tentar conseguir, um brinde, um sorteio, porque a pessoa quando vai num estádio, poxa, vou lá no estádio, além de eu ver o futebol, eu posso ganhar uma bicicleta, eu posso ganhar uma moto, então a gente tem que trabalhar num projeto também de prestigiar e bonificar o torcedor que vai no estádio. Eu acho que um brinde para os torcedores, um sorteio lá seria bem interessante, atrairia mais o público. Com certeza, a atração maior são jogadores de qualidade, grandes jogos. Quando você fala em grandes jogos, seriam com os clubes localmente ou você pensa em trazer times de fora também? E como trazer esses times de fora, uma vez que cada um tem seu estádio, exceção feita a uma punição, a um show, um evento que cada estádio receba, os clubes não saem mais, né? Thiago, dificilmente um clube, né, da Série A, né, vem jogar aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande ou em qualquer cidade interior. Uma que os estádios, né, são estádios de pequeno porte, né, e a maioria, os gramados, não tem condições nenhuma, né. É muito difícil hoje você fazer um projeto falando que vai trazer algum clube de fora, né, para movimentar o futebol sul-mato-grossense. O único palco maior que nós temos é o Morenão, está interditado, a gente não sabe quando que vai ficar pronto, né. Então, infelizmente, eu acho que isso aí é quase impossível hoje você se prometer, né, aí num 2, 3 anos aí, um clube de uma Série A vir fazer um grande jogo aqui, um São Paulo e um Corinthians, um Flamengo e um Vasco, então é difícil. Então a gente não pode prometer no momento, né, mas que seria visível num futuro próximo de 2, 3 anos, eu acredito que sim. O André lá de Dourados manda pergunta aqui para o senhor. Pergunta aí para o presidente qual o plano para melhorar a arbitragem, que é muito, mas muito fraca no Mato Grosso do Sul. Ô Cláudio, a gente inclusive trouxe aqui que a M Tavares Cursos, né, através, usando inclusive a Federação de Futebol, promovendo, né, promoveu vários cursos de arbitragem, foram distribuídos vários diplomas e a gente não vê árbitros bons. A gente sempre fica no Marcos Mateus, que já tem 45 anos, o Vocop tem 38, o Salmásio, que é o mais novo, mas eu tô com uma informação, inclusive, que o Salmásio tá com uma outra atividade aí, que pode levar ele a pendurar o apito, e não há uma renovação. O que o Cláudio Barbosa pensa para a renovação da arbitragem? Thiago, isso aí a gente vai ter que qualificar todos os árbitros, né? Os novos aí que estão chegando no mercado, né? Mas para isso, também tem que ter competições, né? Tem que estar atuando, né, todo final de semana, meio de semana, para poder estar pegando a experiência. Então a gente precisa capacitá-los, né, para poder estar aí fazendo um grande trabalho junto à arbitragem. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né, a arbitragem sempre é polêmica no estado de Mato Grosso do Sul, nos últimos anos, né, mas a gente tem que dar uma pincelada, né, tem que chamar os condutores da arbitragem, da comissão de arbitragem aí, e tentar ao máximo cursos, né, eles buscando experiência fora, verificando os outros jogos aí, acompanhando de perto, né, para poder ter um know-how melhor. E eu acredito que só trabalhando, né, nos jogos todos os finais de semana, né, para poder pegar o know-how e ter mais
confiança no seu trabalho. Cláudio, você tem 2 minutos aí para suas considerações finais e depois das suas considerações finais tem pergunta sobre o comercial aqui que o torcedor mandou para você. Mas, por favor, suas considerações finais aí, nós estamos com 28 minutos, o senhor falando sobre suas propostas. Bacana, Thiago. Só queria agradecer mais uma vez aí, né, a abertura do seu programa aí, acho que é todos os presidentes, acho que é muito importante, né, cada um vir aqui expor suas ideias, né, o que pensa do futebol sul-mato-grossense, o que pode melhorar, né. Eu acredito que a união faz a força, né? Eu acho que todo mundo unido em prol do futebol. Eu acredito que a gente tem que fazer uma soma de forças aí, tanto os presidentes como a parte da imprensa, governo, prefeitura, todos os desportistas de Mato Grosso do Sul, a gente fazer um pacto pelo futebol sul-mato-grossense. Parar de mimimi e a gente sentar numa mesa redonda e ver o que é melhor, o que a gente pode fazer de concreto, o que a gente pode melhorar no futebol, porque acho que o que falta é isso, a gente ser mais unido, né, transparente, e a gente buscar sempre o melhor para o futebol. É essas minhas considerações finais aí, que Deus abençoe cada um, né, que a gente possa melhorar cada dia mais aí como pessoa e como gestor do futebol, e que quem possa vir a ser o presidente da federação possa fazer um trabalho de excelência aí, que a gente possa melhorar com certeza o nosso futebol sul-mato-grossense. Muito bem. Cláudio Aislan Melo manda aqui a pergunta. Bom dia, meu amigo Aislan aqui. Manda um forte abraço pro meu presidente Cláudio, excelente pessoa. Pergunta sobre o planejamento pro ano que vem, se o comercial pretende disputar Sub-20 e Série B. Eu até lembrei o Aislan aqui, que o Cláudio não é candidato à reeleição, né, no comercial. Aliás, quem tá respondendo, o vice-presidente é o Marlon, né, o Cláudio? Ele tá respondendo nesse momento pelo clube? Isso, hoje quem responde pelo clube é o Marlon, nós estamos licenciados do clube, né? O Sim. Marlon. E quem que é o seu sucessor? Responde hoje. Já tem, politicamente, quem que o Cláudio vai apoiar nessa eleição? Não, ainda no momento não temos ainda, Thiago. A diretoria está se reunindo, né? A gente está aguardando aí para ver. Até comentei, né? Gostaria muito que o Marlon fosse, né? O nosso presidente, ou o Dr. Reinaldo, que são duas pessoas excepcionais, né? Mas vamos ver, vamos sentar, vamos discutir com eles, né? Depois dessa eleição da federação, se assim for eleito ou não, né? A gente vai traçar o rumo do comercial para 2025. Mas a disputa do Sub-20 e também da Série B, tudo normal, né? Tá tudo dentro do planejamento do clube. Acredito que sim, o clube não para, né, Thiago? Tem alguns que queriam que o clube ficasse parado, né? Eu sou contra o clube ficar parado. Você tem que disputar Sub-13, Sub-15, Sub-17, né? O feminino não para, né? Você viu, ano passado fizemos uma grande competição no Sub-17, né? Um campeonato excelente, com muita qualidade, um time muito bom de disputar esse Sub-17. Esse ano Sub-20, uma competição muito bacana. Então, eu acredito que não para. Nós temos que continuar disputando todas as categorias e lutando para subir para a Série A. Cláudio, foi um prazer bater esse papo contigo, viu? O microfone sempre aberto aqui dos canais da Rádio Futebol na Canela. Dia 1º, com certeza, vamos estar acompanhando as eleições. Ok, Thiago. Muito obrigado. Eu que agradeço aí, que possa transcorrer tudo normal nessas eleições aí. Vamos torcer para que quem for o presidente dê um novo rumo ao futebol sul-mato-grossense. Valeu, esse foi Cláudio Barbosa, já o interino da Federação Estevão Petralas, o último a passar por aqui nessa sabatina, 10h54. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.